Shalom Lecolan, shalom a todos os amigos do canal Teshuvah Total. Sou Renato de Prinz e hoje é quinta-feira. Nós estamos juntos para mais um pedacinho da Torá, estudando mais alguns números da Torá, números que nos trazem uma verificação, uma validação de todo o texto, ou seja, de que esse texto realmente é um texto que vem do Eterno, um texto que tem muita sabedoria e que o Eterno colocou muitos números para que a gente possa, então, ter certeza de que essas palavras não são adulteradas. Claro que sempre no hebraico, né? Na tradução nós perdemos esse refinamento da matemática, porque não temos como fazer a mesma análise num texto traduzido para uma língua ou para outra. Ou seja, só no original nós teremos condição de fazer essa análise que estamos fazendo aí já há algum tempo. Então, abre o teu coração, porque hoje eu vou trazer uma validação que você certamente vai ter algumas respostas, né? Por exemplo, por que a Bíblia tem um número certo de livros, né? Nós temos 66 livros na Bíblia. Por que 66, não 65, não 68? Por que alguns capítulos, alguns livros têm muitos capítulos, outros têm um capítulo só, né? Como Ovadiá tem um capítulo só, a carta de Yohanan, cada uma das 3 cartas tem um capítulo só. Por que isso? Salmos tem 150 capítulos, né? Por que feito dessa maneira? Então hoje eu vou começar esse estudo com vocês, iremos até uma parte, na semana que vem a gente termina falando um pouquinho mais, que é justamente mostrar para vocês a assinatura de Elohim em toda a Bíblia, né? Então essa assinatura Elohim colocou dentro do texto para que a gente possa ter validado esse texto, para que a gente possa perceber, né, sempre ter certeza de que esse livro foi escrito pelo Eterno, foi dado pelo Eterno ao ser humano, né? Então nós temos alguns livros que são de inspiração, como a Torá, como os profetas, e alguns livros que são escritos, né, que não tem aquele texto, o Eterno falou para o profeta isso, o Eterno falou para o profeta aquilo. Simplesmente são textos como o Salmo, pessoas que escrevem sobre a Torá, escrevem sobre o Eterno, mas de uma inspiração que não tem a palavra o Eterno disse para fulano, faça isso, faça aquilo, vá lá e diga para o povo isso ou aquilo outro. Então nós vamos hoje voltar àquele verso que já discutimos nos 2 últimos encontros, um verso que traz aí uma quantidade de dados matemáticos muito grande, né? Uma maneira de dizer, olha, realmente não foi uma simples coincidência esse verso trazer tanto significado. Mas vamos ver aqui, né? Vamos ver alguns outros aspectos, outras coincidências que esse verso nos traz, né? Esse verso nos traz mais algumas coincidências e vamos ver também outras coincidências, né, em outros trechos da Bíblia, a Bíblia como a conhecemos hoje, com 66 livros. Então vamos dar início a esse estudo. Eu quero trazer para vocês, né, a lembrança daquela frase, porque essa frase, né, é uma frase que vocês já viram, que eu gosto muito dessa frase, sempre que eu posso eu repito essa frase aqui, porque para mim essa frase foi a que me introduziu ao estudo da Escritura, ao estudo da Torá, pela grandiosidade que ela representa. Então ela é a frase que fala sobre a origem do universo, e o universo precisou existir para que toda a criação, né, fosse colocada nele. Sem o universo nós não teríamos, né, não estaríamos aqui para contar história, para fazer história. Então, Bereshit bara Elohim,
et hashamai ve'et haaretz, é uma frase que antecede toda a criação. Você vê que aqui não diz que Vayomer Elohim bara hashamayim et ve'et haaretz, e disse o Eterno, né, disse Elohim, crie-se os céus e a terra, né, como ele diz depois, Vayomer Elohim e Rior, né, que é a primeira vez que o Eterno fala para que algo apareça, algo se crie. Antes da luz, o universo apareceu, mas ele apareceu sem essa frase do Eterno, ou seja, o Eterno colocou, criou antes, né, antes ele colocou todo o universo na nossa frente, né? Então, Elohim colocou a sua assinatura nessa frase. Eu não estou dizendo que ele colocou aqui, né, com o seu nome, né, com o seu nome Elohim aqui na palavra. Vamos ver como que aparece, como que essa frase nos traz essa assinatura de Elohim. Então, nós vemos em todo o livro de Bereshit a marcação do tempo que é dada no quarto dia com a introdução do Sol e da Lua, né? O Eterno diz que colocou esses luminares para sinais e para a marcação dos dias do ano, para a marcação dos seus moedim, para a marcação dos nossos moedim também, né? Nossos encontros marcados, nosso aniversário, a fundação da sua cidade, o descobrimento do nosso país, enfim, tantas datas que são marcadas pelo tempo, né? Pela marcação do tempo, que são justamente pelo Sol e pela Lua. Então, o Eterno colocou o Sol e a Lua, e o calendário hebraico, o calendário de Elohim, é um calendário que depende da Lua e depende do Sol, da translação da Terra ao redor do Sol durante um período aí de 365,25 dias, um pouquinho mais de 365 dias, e pela Lua, que dura aí 354 dias e um pouquinho, uma fração de tempo, de forma que a soma dos dois dá 720 dias, ou seja, 720, nós temos aqui o número 270, que está presente na primeira frase, né? 2701 é a gemátria da primeira frase, então nós temos aqui esses números. Nós já falamos muito do número 270 na análise que fizemos dos números da Torá mais atrás. Então, se você quiser recordar, procure aí no canal e você vai ouvir mais sobre o número 720, ou 270, ou 27. Né? São esses números que nos trazem essa referência. E 720 é duas vezes o número 360. 360, então, seria um calendário médio, né? Um calendário médio seria 360. E 360 é justamente o número de graus de uma circunferência. Lógico que a circunferência vem daqui, né? Esse número de graus da circunferência vem dessa marcação média do tempo durante o ano lunar, o ano solar. Então, 360 graus justamente nos traz aí a circunferência com a sua periodicidade. Se você sair de uma circunferência e andar nela toda, você chega no mesmo lugar. Então, uma circunferência representa o caráter cíclico da vida, né? A passagem do tempo que é cíclica na nossa vida. Começa no nosso aniversário, passamos o ano inteiro e volta no nosso aniversário, ou a marcação do ano, né? No ano do calendário hebraico, nós temos o Rosh Hashanah, no ano do calendário gregoriano nós temos o Ano Novo, que foi finalmente finalizado aí, aceitou-se, o mundo inteiro usa como o dia primeiro, mas algumas culturas ainda têm o seu calendário, né, o seu calendário pessoal, né, o pessoal no sentido da sua nação, como nós temos o calendário hebraico iniciando no Rosh Hashanah, que vai aí no mês de setembro, no mês de outubro. Né? Então nós temos esse 360, e o 360 aparece no capítulo 1 de Bereshit, logo após a criação do homem, no verso 28, né? O homem foi criado no verso 26, né? Nunca esqueça esse número 26.
o homem foi criado no verso 26, e no verso 28 nós temos vai varer otan Elohim, e os abençoou Elohim, vai omer lahem Elohim, e disse para eles Elohim, Pru uvu umilu et haaretz, frutificar e multiplicar e encher a terra. Ou seja, esse é para mim o primeiro mandamento, né? Que todo ser humano, né, deve frutificar, deve se reproduzir, deve multiplicar o número de seres humanos na face da terra e encher a terra. Essa palavra terra aqui, ela é a 360ª palavra da Torá. Então, justamente a terra, né, nessa sua forma circular, sua forma esférica, a terra, ela aparece na Torá como número 360. Então, nos dá aí, né, uma certeza de que esse número 360 tem a sua importância dentro, né, dentro dessa matemática que está embutida na Torá. Então, eu quero colocar para vocês essa tabelinha aqui, mostrando que nós temos, então, 360 dias nesse ano médio, né? E esses 360 dias dividido por 12 meses, que são os 12 meses da Lua, as 12 aparições da Lua de nova a cheia durante todo o ano, né? Nós temos 12 vezes isso, às vezes um pouquinho menos, às vezes um pouquinho mais, mas a média é de 12 meses, daí que vem, né? Daí que vem o mês. E aqui nós temos, então, 30 dias em cada mês, nós temos os números variando de 1, né, até 360. Então nós temos aqui todos os números, né, representando todos os dias do ano. Então nós vamos agora pegar a nossa primeira frase da Torá, e vamos levá-la para esse calendário. Vamos fazer aqui uma análise primeiro dessa primeira frase. Nós temos aqui a frase Bereshit para Elohim et Hashamayim ve'et haaretz, com a sua primeira palavra Bereshit, a segunda, a terceira, 7 palavras que compõem essa maravilhosa frase. E nós temos aqui também o número de ordem das letras, 28 letras, e aqui o valor de cada letra. Então nós temos aqui a palavra Bereshit somando 913, a palavra Bará criou com o valor 203, Elohim com o valor 86, Et, uma palavra que não tem tradução, né? Ela nos traz aqui indicativo de que virá pela frente um predicado, né? Nós temos o verbo Bará aqui. Então agora vem o que foi criado, Quem cria alguma coisa, né? Então nós temos aqui esse predicado, Hashamai, são os céus, né? O valor 395. Ve'et, nós temos aqui o conectivo e novamente aqui mais um predicado, Ve'et e Haaretz, o Eretz, nós temos aqui a palavra Eretz, né? E nós flexionamos aqui, colocamos um artigo, na verdade é um artigo, a palavra vira Haaretz. Então nós temos aqui todas as palavras dessa maravilhosa frase. Então eu quero fazer agora o seguinte com vocês. Vamos pegar aqui essa frase com os seus valores de cada letra e substituir o número de dias do ano pelo valor aqui, ó, Bereshit. Então, Bereshit tem esses valores, Bará, Elohim, Et Hashamayim, Ve'et Haaretz. Termina aqui no dia 28, ou seja, 28 letras que estão nessa frase, e aí, quando chega no dia 29, a gente recomeça, né? Recomeça aqui e vamos até o último dia dos 360, né, dos 360 dias do ano. Nós temos aqui essas letras distribuídas de forma cíclica. Então nós estamos repetindo essa frase de forma cíclica durante o ano. E agora nós vemos
E novamente no livro de Bereshit, né, o livro de Bereshit nos traz também algumas coisas interessantes. Você já deve ter percebido isso, a marcação, os toldot, né, as genealogias. No capítulo 5 de Bereshit, nós temos a genealogia Adam. Né? Nós temos aí o nascimento de Shet, quando Adam tinha 130 anos, depois Enosh, e aí todos que vão até Noar. Então nós temos aqui a expressão da genealogia, mas sempre assim, tinha 130 anos, nasceu seu filho, depois viveu mais 800 anos e morreu. E aí nasceu fulano, quando fulano tinha tantos anos, nasceu seu filho, depois viveu tantos anos e morreu. Né? Então nós temos, em vários trechos de Bereshit, nós temos a genealogia. Depois nós vamos ter a genealogia de Noah, a genealogia de Shem. Né? Então nós temos aí a expressão de genealogia. Mas acontece nesse livro de Bereshit 5 aparições, né, da data marcada como ano, mês e dia. Né? Nós temos somente 5 aparições em Bereshit trazendo isso. Não sei se você já percebeu esse detalhe quando estudou a Torá. Mas é interessante essa forma de apresentar, porque quando a gente coloca dia, mês e ano, como a gente está acostumado no nosso mundo diário aqui, pelo menos aqui no Brasil, né, tem alguns países que colocam primeiro nós colocamos o primeiro mês, depois o dia, né, como os americanos fazem, tem outros que colocam dia, mês e ano, como o Brasil, mas poucos colocam ano, mês e dia. E quando a gente quer fazer uma classificação, por exemplo, numa tabela, a gente quer classificar os números de ordem crescente, se você começar pelo dia, né, você não vai ter a ordem crescente correta, porque, por exemplo, 1/1 de 2023, depois você tem 1/10 de 2023, então esse 1/10 vai sair logo em seguida, o 2/1 vai ser depois do 1/10, então vai ser classificado pelo primeiro dígito. Então quando a gente coloca o ano primeiro, nós temos aí a facilidade de classificar por ano, e o mês primeiro também classifica do 1 ao 12, e assim também o dia. Então essa forma de classificar, né, é muito mais interessante do que a gente coloca no nosso dia a dia. E o Eterno já trouxe isso aqui dentro do livro de Bereshit. Né? Essas 5 aparições acontecem justamente no Mabul, né? Mabul, o dilúvio que nós vimos na Parashá Noar, né? Parashá Noar fala do Mabul, e nós temos o Mabul também, podemos dividir em 12 meses, aqui de 30 dias. Então nós vimos lá que no dia 17 do segundo mês, então a Torá traz escrito assim: no ano 600 da vida de Noar, no segundo mês, aos 17 dias do mês, romperam-se as águas, as fontes do grande abismo, e as águas do céu se abriram, e as janelas do céu se abriram, desculpem, e caiu chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Você já se perguntou por que foi no dia 17, não foi no dia 15, não foi no dia 20, por que não foi no primeiro dia do ano, por que não foi no terceiro mês, por que não foi no quarto mês, por que foi exatamente nesse 17? Parece que é um número que foi colocado aí, né? Foi colocado aí sem nenhum sentido, podia ser qualquer dia, mas não podia ser qualquer dia. Nós vamos ver, né, que esse número tem um significado muito importante. Ele está aí como segundo dia, como o 17º dia, por um motivo muito importante. 5 meses depois, no dia 17 do 7º mês do ano 600 de Noar, né, como a gente falaria no português, mas na Torá diz: no 7º mês, no dia 17 do mês, repousou a arca sobre os montes do Ararat, e as águas foram minguando até o 10º mês. Então aqui nós tivemos 150 dias, e agora no 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes do monte, ou seja, os montes começaram a aparecer, a água foi descendo,
né, toda aquela água que estava cobrindo o planeta, que matou toda a forma de vida que não estava dentro da arca, né, todas essas vidas desapareceram, inclusive na vegetação, muitas espécies vegetais desapareceram da face da Terra nesse momento, e aí Noah manda o corvo, depois ele manda o pombo de novo, até que o pombo retorna, trazendo um sinal de que já havia superfície da Terra, já estava possível para ele descer. Então, no ano 601, ou seja, quando Noah completou mais um ano, né, então esse calendário aqui, essa data, a marcação é em cima da data de nascimento de Noah, né, no ano 601 da vida de Noah, no primeiro mês, no primeiro dia, secaram-se as águas de sobre a terra. E mais à frente, no dia 27, ou seja, no segundo mês do ano 601, no segundo mês, aos 27 dias, a terra estava seca. Então Noah saiu com a sua família da arca. Então essas datas aqui, aparentemente, podia ser qualquer uma, né? Podia ser, você poderia começar no dia 20 do segundo mês e descer no Ararat no dia 20 do sétimo mês, não teria problema nenhum, né? Não teria problema nenhum, segundo o nosso pensamento, mas segundo a sabedoria do Eterno, tem um significado muito importante. Então vamos ver aqui, né, quando a gente tem aqui a nossa frase Bereshit distribuída nessa tabela dos 360 dias, nós vamos ver aqui justamente essa data, né, essa data aqui a primeira narrativa, né, do dilúvio, ou seja, nos anos 600 da vida de Noah, no segundo mês, aos 17 dias do mês. Então, nós vamos procurar no nosso calendário e vamos achar esse número 40, né, esse número 40 que é relativo, né, relacionado a essa frase aqui de cima. Então, nós temos aí esse número 40, anote esse número que ele vai ser importante. Depois nós temos no sétimo mês, no dia 17, repousou sobre o Ararat. Nós temos aqui então o número 2. Nós temos aqui o número 2 dessa frase. E aqui na frase nós temos dois números 2. Né? Nós temos os dois número 2, que esse 2 aqui é justamente o 2 de Bereshit. No décimo mês no primeiro dia do mês apareceram os cumes do monte, ou seja, nós temos uma letra Men aqui e nós temos o número 40, esse número 40 aparecendo. Depois nós temos no primeiro mês, né, no primeiro dia do mês, nós temos o Bereshit novamente, né, nós temos o número 2, esse número 2 que vem sendo apresentado aqui nessa tabela. E finalizando, a quinta data assinalada é justamente essa data aqui, né, no dia 27 do segundo mês. A Terra estava seca, quando eles vão sair novamente o número 2. Então nós vimos aqui 5 dígitos. Né? Então vamos somar esses dígitos aqui que foram encontrados nas datas trazidas por Noah, né? Da porção Noah, e vamos ver o que a gente obtém. 40 da primeira data, 2 da segunda data, 40 da terceira data, 2 da quarta data e 2 da última data. Então nós temos aqui duas letras, Bet e Men, né? Bet e Men. Duas letras que são trazidas aqui dessa forma. E se a gente somar isso tudo, a gente vai ter que número? Né? Justamente o número 86. O número 86 te lembra o quê? Te lembra justamente o nome Elohim naquela frase. Então, Elohim fez a sua assinatura, colocou a sua assinatura nessa frase e também no Mabul. O Mabul nos traz nas suas datas a presença de Elohim. Só Elohim poderia ter criado o Mabul. Então vemos
que essa assinatura foi colocada de forma proposital, que a gente entenda esses números, para que a gente entenda o significado, a dimensão, né? A dimensão dessa frase, a dimensão do Mabul, do renascimento da vida sobre a face da terra. Então nós temos aqui a presença de Elohim. E isso é uma coisa surpreendente, como é que o nome Elohim aparece assim, né? De datas a princípio aleatórias, dentro de uma frase, né, dentro de um calendário. Como é que a gente consegue, né, observar isso? Isso não é simples, isso aí os sábios levaram muito tempo para descobrir, para identificar, né? Só muito recentemente a gente tem capacidade de olhar esses números, né, com o desenvolvimento da computação, de fazer essas somas de uma maneira mais rápida, mais eficiente. Então nós temos aqui algo realmente muito impressionante. Mas será que foi só nesse livro? Será que foi só no livro de Bereshit que a gente tem isso? Só nessa primeira frase que a gente tem isso? Vamos dar uma olhada, né? Vamos dar uma olhada agora nos livros da Bíblia, né? Os livros da Bíblia, como a gente conhece hoje, os livros têm 60, a Bíblia tem 66 livros, que vai lá desde de Bereshit ou Gênesis até Risaion, que é o livro de revelação, a revelação que foi feita a Yohanan, né, também conhecido como Apocalipse. Então, os livros eles foram divididos, principalmente os livros do Tanar, né, teve uma grande discussão no início da nossa era para definir quais livros entrariam, né, no Tanar. Então, praticamente aí quase 2000 anos esses livros foram escritos, né? Primeiro a Torá, depois profetas, depois alguns escritos e depois os escritos nazarenos. Então houve uma grande discussão, né, de quais livros entrariam. Alguns não entraram, como por exemplo o livro de Enor, né? Enor, que é o livro de Raziel, por exemplo, conhecido como livro de Raziel, não entrou, né? Não entrou dentro do cânon. Outros livros quase que não entraram, como o Cântico dos Cantos, Shir Hashirim, Cântico dos Cantos, com Cantares, também conhecido como Cantares, que é um livro que foi dado pelos sábios, né, como um livro um pouco pornográfico, um livro que falava de uma relação entre o homem e sua noiva. Mas aí Gamaliel, no início da nossa era, Gamaliel explicou muito, detalhou que esse livro não era um livro que falava da relação sexual humana, mas um livro que falava da relação do Eterno com a sua noiva, que é justamente o povo israelita. Então, esse livro entrou no cânon, né? Esse livro participou do cânon. Alguns livros não entraram, outros entraram, assim como Cantares, quase nos 46 do segundo tempo. Então nós temos aí 66 livros. Por que 66, não 65? Por que não tiraram mais algum? Né? A gente tem livros aí como o Vadiá, que só tem um capítulo, um livro curtinho. Por que não entrou? Por que esse livro entrou? Né? Outra coisa que a gente também observa, você vai ver aqui nessa tabela, aqui, com todos os 66 livros e o número de capítulos de cada um, você tem livros enormes, como aqui o livro de Terrilim, Salmos, 150 Salmos, e nós temos Obadiá, né? Coitado, estou falando muito do Obadiá, mas é porque ele tem aqui somente um capítulo, mas também Yohanan, Yehudá, Yohanan, né? Tem também só um capítulo. Muitos livros têm um capítulo só, não dava para juntar, não dava para fazer isso no outro. Por que então a gente não divide esses 1189 capítulos por igual, fazendo aí uma média aí de 18 capítulos por livro? Por que não se colocou mais livros? Né? Por que tem essa divisão tão estranha? E por que de repente você está lendo um livro, né? Você está lendo um livro, você está lendo um capítulo, aí de repente muda para o capítulo seguinte e a frase é uma continuação do capítulo anterior? Porque houve uma ruptura
ali, né? Isso muitas vezes a gente não entende, a gente fala, poxa, mas os sábios podiam ter colocado mais 2 versos naquele outro capítulo, né? Que aí ficaria mais bonitinho, ficaria o texto finalizado, o pensamento seria finalizado ali, mas, obviamente, essa divisão aqui, né? Essa divisão foi feita de uma maneira que tem um significado por trás que a gente vai ver agora. É claro que essa divisão de capítulos ela apareceu muito tempo depois da escritura pronta. Né? A escritura apareceu durante 2000 anos e aí no século XIII, mais ou menos, havia uma grande discussão, né, entre as duas religiões, havia uma perseguição muito grande, né? Você conhece a história, você sabe que a perseguição aos judeus vem desde sempre, né? Vem desde sempre e até os dias de hoje. Então houve uma grande pressão de uma da religião sobre a outra e havia um embate, né? Havia um embate para se conhecer, né? Para saber se conhecia bem a escritura principalmente o Tanar, né? O Tanar era as parashot eram estudadas a partir da primeira palavra importante dentro de um verso. Então isso também dividia os livros e os que seguiam o judaísmo sabiam muito bem achar a porção, né? A porção dentro da escritura, mas os outros da outra religião, eles não tinham essa facilidade. Então alguém sugeriu, olha, vamos dividir em capítulo, né? Vamos dividir em capítulo e aí fica fácil achar cada capítulo dentro dele. A gente bota um número ali no início do capítulo e pronto, a partir dali fica fácil. Mas pouco tempo depois, muitos anos depois, se dividiu também em versos. Então hoje fica fácil você saber, por exemplo, que as 10 maravilhosas palavras estão no segundo livro, no capítulo 20, iniciando no segundo verso. Então nós temos um CEP para achar, né? Nós temos um CEP para achar as 10 maravilhosas palavras dentro da Torá. Se não teria que falar, olha, está na porção Itrô, na segunda a frase que inicia da seguinte maneira, na porção Itrô, dentro do livro de Shemot. Então tinha que ficar, né, desenrolando aqueles fogos todos para achar essa porção, né, para achar esse texto. Então quando você fala segundo o livro de Shemot, o livro de Êxodo, como é conhecido, né, no capítulo 20, verso 2, você não precisa saber que é a porção Itrô. Está no meio da porção Itrô, porque a porção Itrô começa um pouquinho antes. Então fica mais fácil dessa maneira. Esse embate aí foi útil nesse sentido. Agora, você acha que esses números foram dados pelo ser humano ou tem uma presença do Eterno aqui? Aqui nós temos uma assinatura de Elohim dentro desse número. Então, aqui nessa tabelinha, né, essa tabelinha que eu coloquei a transliteração do texto, né, Bereshit, a tradução para o português, Gênesis, e aqui eu coloquei 3 letras. Essas 3 letras aqui não estão de acordo com a sua Torá, tá? Não estão de acordo com a sua Torá. Se você quiser ter a divisão utilizada normalmente, as abreviaturas dos livros, você tem que procurar aí na internet ou na sua Torá, talvez tenha. Eu simplesmente usei aqui uma planilha eletrônica e peguei as 3 primeiras letras para facilitar o nosso estudo aqui. Isso não é a divisão, né, a divisão trazida pelo cânon, né, o canono. Então, essa divisão aqui é minha. E aqui eu acho interessante, né, essa divisão aqui em 66 livros, porque tem esse número 66, né? O número 66, o número da criação do ser humano, né? 66 é um número muito, muito interessante. E o número de capítulos tem a raiz 1, né? A raiz 1 que é justamente o número do Criador, o número do Eterno. Então nós temos aqui isso muito interessante. Então, essa divisão aqui traz os 5 livros da Torá, né?
o Tanar. Para mim isso aqui é o Tanar. A gente chama de Bíblia, Escritura Sagrada, mas para mim isso aqui é o Tanar. Porque nós temos aqui a Torá e aqui nós temos os Neviim, os profetas, que começa com Yehoshua e vai até Malachi. Né? Esses são os profetas, aqueles que recebiam uma profecia do Eterno, aqueles que levavam ao povo a mensagem do Eterno. E é interessante notar, se você notar aqui, por exemplo, Ruth, né? O livro de Ruth, que é todo esse restante aqui para mim, se chama Ketuvim, são os escritos. Então nós temos Torá, Neviim e Ketuvim. Isso é o Tanar e não a divisão que aí as religiões fazem, né? E que eu não gosto de falar aqueles dois nomes que as divisões trazem. Para mim é Torá, Neviim e Ketuvim. Claro que nós temos aqui uma faixa separada, né? Que depois de muito tempo que não havia profetas, né? Muito tempo que não havia profetas, apareceu o nosso querido mestre Yeshua e depois dele foram escritos os Ketuvim Natserim. Então aqui são Ketuvim e aqui Ketuvim Natserim, 27 livros de Ketuvim Natserim e 39 livros no Tanar. Mas para mim Tanar é isso tudo, porque todos esses aqui são escritos. E nós vemos aqui que no Tanar, como nós conhecemos, como nós temos na Bíblia hebraica, né, nós temos aqui que essa separação não é uma separação, né, cronológica. Por exemplo, Ruth, né, o período de Ruth foi por aqui, ó, entre Shoftim e Shmuel. Por quê? Porque Ruth foi aquela que deu origem ao rei Davi Hamelech. Então, Davi Hamelech é tratado aqui no livro de Shmuel. Então, ela tem que acontecer antes. Mas como o rolo de Ruth é um escrito, não é um livro profético, ele foi separado aqui, assim como outros, né? Correleto, por exemplo, é tratado aqui, né? É tratado aqui também em Shmuel, em Melahim, que foi escrito pelo Shlomo Hamelech, pelo rei Salomão. Então nós temos aqui não a ordem cronológica, mas uma separação por assunto, uma classificação por assunto. Né? Então vamos pegar também esses livros e colocar aqui dentro dos nossos 360 dias do ano, né? Aquele ano médio. Então começamos com Bereshit, 66 depois, nós temos aqui, né? Nós temos o Risayon. Começamos de novo Bereshit, é o ciclo, né? É o círculo aqui, né? Se movimentando. E vamos pegar novamente aquelas datas, né? Aquelas datas que nos foram trazidas na porção Noah, que fala que no ano 600 da vida de Noah, no segundo mês, aos 17 dias do mês, romperam-se as águas do grande abismo. Então nós temos aqui que número? Número 13. Né? No 17 nós temos um livro, né? Um livro que tem 13 capítulos. Um mês. Na data seguinte, no sétimo mês, nós temos aqui um livro, né? Um livro de Yehuda, né? Um livro de Yehuda nos escritos nazarenos. Então nós temos aqui o número 1. Depois, no 10º mês, nós temos Shoftim, né? Shoftim que tem 21 capítulos. Veja, se Shoftim tivesse 20 capítulos, ia bagunçar minha conta, né? Ia bagunçar minha conta que vai aparecer daqui a pouco. Então, nós temos aqui a quarta data, que é no primeiro dia do primeiro mês do ano 601 de Noah. Então nós temos aqui 50, que é o número de capítulos de Bereshit. E para finalizar, nós temos aqui o livro Filemão, né? O livro de Filemão, nos escritos nazarenos, né? Que nos traz aqui esse número. Então você vê que não pode colocar só uma parte, né, uma parte da escritura ou uma outra parte da escritura, como muitos querem, né, tratar um assunto separado do outro. A escritura
toda, a Bíblia toda é um Tanar só, é um livro só, é uma mensagem só. Né? Começa com a Torá e todos os outros que vão trazer o refinamento daquele ensino, daquele estudo, a prática, os exemplos, né? Os exemplos que aconteceram durante todos os anos seguintes. Então nós temos aqui esse número, 13, 1, 21, 51. Se a gente somar isso aqui, nós vamos ter novamente a palavra Elohim, a gemátria da palavra Elohim, mostrando então que se um livro tivesse um capítulo a mais, um capítulo a menos, bagunçaria. Se Bereshit tivesse 49 ou 51, esse número não fecharia. Então essa divisão em capítulos, em livros e capítulos, ela tem a assinatura de Elohim. Por mais que a gente queira dizer, olha, tal livro, né, tal capítulo não deveria ter terminado ali, deveria ter seguido mais 2 versos, ou então tal capítulo deveria ter terminado 3 versos anteriores, porque agora o assunto é outro. Na verdade, essa divisão ela tem uma assinatura do Eterno. Claro que eu estou trazendo aqui só algumas observações. Você, no seu estudo, você pode descobrir mais coisas, né, mais números dentro desse estudo. Então, novamente, um espanto, né? Como é que essa coincidência se deu? Como que o nome Elohim aparece de um assunto totalmente diverso, né? Noah aconteceu há muito tempo atrás, os livros foram escritos aos poucos, primeiro um, depois o outro, depois os escritos nazarenos, depois lá dos anos 30 até os anos 60, 70 da nossa era, que foram escritos, né? Que foram escritos os escritos nazarenos. Então, como é que dentro de uma enormidade de livros, 66 livros, praticamente 50 autores diferentes, escrevendo, né, escrevendo com uma técnica de escrita diferente, alguns mais letrados como Lucas, outros menos letrados como Shimon Kefa, né? Então, com formas de falar diferentes, com histórias de vida diferentes, escreveram livros proféticos, livros escritos como Salmos, né? Então que tem uma abordagem totalmente diferente. No final, né? No final das contas, a gente chega num número, né, que é a assinatura de Elohim. Vamos agora buscar a assinatura de Elohim justamente na sua primeira criação, a primeira criação que ele faz com a sua palavra, que é apresentada, apresentada no capítulo 1 de Bereshit, no verso 13. Então nós vimos lá em Bereshit que todo os céus e a terra foram criados, apareceu a água e só então o Eterno fala, né? E com a sua fala ele cria a luz, né? Vaiomer Elohim, disse Elohim, Erior, Vaeri, Or. Haja luz e houve luz, que seja luz e foi luz. Então a luz aparece nesse momento porque a luz é fundamental para todo o funcionamento do universo, né? Todo o funcionamento do universo, que aparece a luz já lá naquele momento do Big Bang, né? Na ciência a gente conhece que nessa expansão inicial já aparece a energia eletromagnética, a energia que está presente em todo o universo. E é com a luz que a gente consegue observar o mundo, é com a luz que a gente consegue manter as nossas relações. A luz está presente no nosso dia a dia. Será que Elohim assinou essa luz? Será que essa luz traz a assinatura de Elohim? Vamos olhar a luz, né? A luz que nós vimos, né, que tem uma velocidade de 299.792.458 metros por segundo, ou como a gente conhece popularmente, 300 mil quilômetros por segundo, uma velocidade altíssima, né, que a gente não concebe essa velocidade. É a velocidade limite para qualquer corpo material do universo, porque é a velocidade com que se propaga qualquer tipo de informação, né? É o máximo de velocidade
no vácuo é esse, como nos mostra aí a teoria da relatividade, que tem aí praticamente 100 anos de existência. Então, até esse momento, né, até aquele momento, a luz, né, parecia ter uma velocidade infinita. E muitos sábios que escreveram partes da Torá, que escreveram os livros da Torá, não tinham essa noção do valor limite, do valor finito para a velocidade da luz, então não poderiam esconder, né, esconder dentro da sua escrita esse dado, né, porque eles não tinham esse dado, só o Eterno tinha esse dado e nos permitiu conhecer esse dado mais recentemente. Então né, será que esse valor ele encontra alguma assinatura do Eterno dentro da Escritura? Vamos primeiro, então, decompor esse número em número menor, né, um número mais simples, um número mais fácil, que é justamente a fatoração, aquela fatoração que você aprendeu lá no primário, né, no ensino fundamental, que é pegar um número e ver se ele é divisível por 2, depois por 3, por 5, por 7, por 11 e por aí afora, ou seja, decompor o número em fatores primos. Né? Isso parece que era útil lá na escola, porque você precisava saber para passar de ano, mas na verdade você usa isso até hoje. Né? Quando você, por exemplo, digita a sua senha quando liga o computador, quando digita a sua senha para pagar alguma conta com cartão, quando você passa o teu Pix ou quando você recebe alguma coisa no Pix, você está aí utilizando, né, utilizando esse número primo. Porque qualquer número você pode decompor, né, você pode decompor no produto de 2 ou mais fatores primos. Então você pega lá o número 18, você sabe que 18 fatora, divide por 2 porque ele é par, sobra 9. O 9 não é divisível por 2, você divide por 3, sobra 3. 3 você divide por 3 e sobra 1. Então 18 é igual a 2 vezes 3 vezes 3. Então essa é a decomposição do número em fatores primos. Então vamos ver a luz decomposta em fatores primos. Nós temos 4 números primos, o 2, o 7, o 73, que nós já vimos lá no estudo passado, que aparece no primeiro verso da Torá, e nós temos esse número primo 293.339. O produto desses 4 nos dá a velocidade da luz. Se a velocidade da luz terminasse em 9 ou em 7, já não mudava isso aqui tudo, né? A gente já teria outros números e certamente a conta que a gente vai fazer não fecharia. Então, vamos procurar os livros da Escritura, né, os livros da Bíblia que estão relacionados com a velocidade da luz. Mas antes, vamos lembrar que nós temos essa classificação da Bíblia segundo o cânon. Ela não é a única classificação existente. Né? Nós temos essa classificação que é a ordem de leitura dos livros. É uma ordem mais lógica, uma ordem que te permite entender melhor a escritura. Mas a gente sabe que na Bíblia hebraica e na Bíblia cristã, a divisão do Tanar ou da Bíblia hebraica, ela muda um pouquinho. Por exemplo, né, a ordem de alguns livros aqui muda. Por exemplo, o Ruth vem para cá, Ruth não vem aqui, Ruth vem logo para cá. Né? Enfim, há uma diferença de ordem no cânon judaico para o cânon cristão. Né? Existe uma outra classificação que é essa por assunto, né? Ou seja, os assuntos que estão mais relacionados. Nós temos sempre a base, né? Que é o ensino do Eterno, que é justamente o chamado Pentateuco, né? que são os 5 primeiros livros. Esses são a base, esse não pode sair daqui de jeito nenhum. Nenhum livro foi escrito antes dele. Depois nós temos os livros históricos, nós temos os livros de Yehoshua, a entrada na Terra Prometida, nós temos os juízes. Depois nós temos o livro de Ruth. Por quê? Porque Ruth Ruth, né, deu à luz a Oved, Oved deu à luz a Ishai, Ishai deu à luz
a Davi, que se tornou rei, que vai ser tratado aqui em Shmuel. Né? Shmuel trata do rei Davi, depois Shmuel trata de Shaul, primeiro, né? Primeiro Shaul, primeiro rei, depois Davi. E aqui nós temos os reis, e todos esses aqui são livros históricos. Então, por exemplo, Esther, né? Esther que casa com o rei Astarote, que é dessa mesma época aqui, né? Que nós estamos falando de Esdras e Neemiá. Então, esses livros são os livros históricos. Depois nós temos os livros poéticos, os livros de poesia, como Salmos, como Provérbios de Shlomo Hamelech, como o próprio livro de Iov, né, a narrativa de Iov, de Jó, né, no livro de Jó, que foi escrito, né, uma classificação histórica. Isso aqui também muda, porque, por exemplo, Iov foi escrito por Moshe, mais ou menos entre Levítico e Números, né, ou entre Vaikra e Bamidbar. Então foi essa época que Moshe escreveu o livro de Iov. Né? Então nós temos vários tipos de divisão da escritura. Né? Então nós vamos usar essa divisão aqui, né, essa classificação, para estudar a velocidade da luz, né? Porque a velocidade da luz, né, é a que permite que a gente classifique, né, que a gente observe o mundo, que a gente classifique o mundo à nossa volta. Então, o segundo livro, né, aquele lá é 2 vezes 7 vezes 73, o segundo livro é Shemot. O sétimo livro, Shoftim. O livro 73, como é que eu vou achar? Bom, nós vamos seguir o ciclo. Chegou no número 66, no último livro, a gente retoma. A gente passa ao primeiro livro novamente, o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Né? Porque 73 menos 66 dá o sétimo livro, que é Shoftim. E esse aqui, eu vou fazer essa subtração, subtrai 66, subtrai 66, subtrai 66. Pode ser feito assim, mas você vai subtrair 66 4.444 vezes, ou seja, é uma conta que você vai gastar muito papel para fazer essa conta. Você pode fazer de outra maneira, você pode usar com a sua calculadora do Windows, né, do computador, e usar essa função MOD. Né? Essa função MOD você vai colocar aqui 293.339, MOD 66, ela vai te dar esse número 335. Né? O que é esse número 35? É justamente o resto da divisão em que dá número inteiro. Se você passar a dividir, a partir daí você vai ter que botar uma vírgula, alguma coisa. Eu vou te mostrar aqui se a gente faz essa conta, né, no papel. 293.339. Você vai pegar aqui esse 293, dividir por 66, vai te dar o número 4. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 6, 24, com 2, 26. Então está aqui 264. Subtrai, dá 29. Desce esse 3 aqui. Né? Você tem o mesmo 293, então vai dar 4 novamente. Vai dar 264, vai dar o mesmo número, 293. Então dá 4 novamente. Subtrai, só que agora não deu 293, deu 299. Então dá ainda para dividir, dá por 4, e aí você vai ter o resto da sua divisão. Então você fez aí 4.444 ciclos, né? E tem como resto o número 35, ou seja, o 35º livro da Escritura, que é o livro Habacuque. E faz a mesma conta para o número que representa a velocidade da luz, 299.792.454 dividido por 66, dá um número bem grande, e o resto 64, ou seja, o 64º livro da Escritura, que é a terceira epístola de Yohanan. Então nós temos aqui, né, esses 5 números estabelecidos. Lembrando aqui que o livro de Shoftim aconteceu 2 vezes. Então nós temos aqui, vamos pegar esses números de capítulos de cada um desses livros. Então se Shoftim tivesse 20 capítulos, daria uma conta diferente. Se Yohanan tivesse escrito a sua epístola com um livro só,
num livro só com 7 capítulos, bagunçaria toda a nossa conta, né? Então, nós temos aqui que essa divisão em capítulos ela foi determinada pelo Eterno antes, né? Antes que se conhecesse a velocidade da luz, antes que a gente conhecesse todos os livros da Escritura, né? Ela foi estabelecida que deveria ser assim. Então, nós temos aqui Shemot, 40 capítulos, nós temos Shoftim, 21 capítulos, Shoftim novamente, 21 capítulos, Habacuque, 3 capítulos, e a terceira epístola de Yohanan, a terceira carta de Yohanan, tem um capítulo só. Né? Somando isso tudo, né, 40 mais 21, né, todos os livros, né, nós vamos ter exatamente aqui o número 86, ou seja, novamente aparece aqui a assinatura, né, a assinatura do Eterno, né, juntando os capítulos da Escritura e a velocidade da luz que foi criada pela primeira palavra do Eterno, e a Escritura que só finalizou, né, com o Risaion, finalizou com o livro de Apocalipse. Então nós temos aqui Elohim de novo aparecendo. Isso só é possível, por quê? Porque é obra do Eterno, vem da sabedoria do Eterno, não vem dos escritores da Escritura, não vem daqueles que redigiram a Escritura, né? Vem do Eterno, porque eles nem sabiam qual era a velocidade da luz, eles tinham noção de como seria a divisão da Escritura no século XIII, por exemplo, da nossa era. Então eles não tinham essa informação, não poderiam escrever daquela maneira. E aqueles que fizeram a divisão, né, a divisão em capítulos, também não tinham consciência do que era a velocidade da luz, não definiram lá aquele número de capítulos segundo a orientação do Eterno. Né? Como nós vemos lá no livro de Coríntios, na 1 Coríntios, livro Coríntios Aleph, nós temos no capítulo 1, verso 19, o seguinte: que catuve a Aved, pois está escrito, que catuve a Aved, destruirei Chochmat, a sabedoria, Chochmin, dos sábios, destruirei a sabedoria dos sábios. O Binat e a inteligência, ne binit, Nevonit, e a inteligência dos cultos, dos doutos, Asetir, esconderei, ou seja, só vai ser, né, só vai ser sábio aquele que teme ao Eterno. O temor ao Eterno, né, é o princípio de toda a sabedoria. Então aquele que busca o Eterno, aquele que busca a Torá do Eterno, né, a palavra Irat, né, a palavra temor ao Eterno, Irat Adonai, é justamente Torá Adonai, né, a mesma Gemátria. Então aquele que busca a Torá do Eterno vai ter sabedoria. Aquele outro que busca apenas a sabedoria para conhecer o mundo, para conhecer as coisas sem buscar o Eterno, né, a presença, a assinatura de Elohim no universo, esse vai ter a sua sabedoria destruída, apagada. E aqueles que só buscam a cultura, só se tornam adultos apenas para ter a cultura, esses vão ter a inteligência do Eterno escondida. Eles não vão conhecer essa inteligência do Eterno. Então, nós precisamos aprofundar o nosso conhecimento, a gente precisa estudar a Torá, buscar o significado de cada letra, de cada palavra, de cada número que aparece na Torá, porque eles não estão aí apenas, né, apenas como uma decoração, apenas como algo que foi colocado sem nenhuma significância maior. Né? Então, nós temos sempre que agradecer ao Eterno esses momentos em que a gente pode aprender um pouco mais para praticar, né, para praticar a sua Torá no nosso dia a dia. Shalom, shalom. Quero
agradecer a vocês a participação, convidá-los para os nossos estudos do Shabat, né, e os estudos que ocorrem semanalmente, os estudos que ocorrem, né, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Nós temos estudos aqui no canal para você aprender Torá, praticar a Torá. Shalom, shalom. Vou deixar você agora, né, com a dupla Aparvarim. Só um segundo aqui. Vamos lá. שהיא יפה, שהיא סולחת, שהיא קולחת כמו הידה ומשיר, ללא מילים עץ נשיר, ללא עלים, שתיקה של אהבה. אני אוהב אותך בשקט, כמעט בסוד, רק עוד ועוד ממך לצקת אל תוכי, רק עוד ועוד. מכל הצחוקים אני אוהב רק את צחוקך שהוא פורץ ומתבדח, ללב נוגע כמו היה הוא פרחם, הדין ברח ללא מגן, צחוקך שלך וצחוק של אהבה. אני אוהב אותך בשקט, כמעט בסוד, רק עוד ועוד ממך לצקת אל תוכי, רק עוד ועוד. מכל הדמעות אני אוהב את דמעתך שהיא רכה ולא טובעת, כמו יודעת את הסוף המתקרב. שלום שלום לב אל לב, דמעת חלום, דמעות של אהבה. אני אוהב אותך בשקט, כמעט בסוד, רק עוד ועוד ממך לצקת אל תוכי,